Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem o compromisso de discutir temas de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara. E hoje temos a honra e a grata satisfação de receber aqui a doutora Érica Mialik Marena, ela que é digna delegada de Polícia Federal, chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e representante da ADPF, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Doutora Érica, seja muito bem-vinda à nossa Uniara. Muito obrigada, professor. Muito honrada de estar aqui. Doutora Érica, nós temos como ouvinte muitos estudantes nossos. Fala um pouquinho para eles como é que é chegar a ser um delegado federal. Bom, o processo todo de formação, enfim, de ingresso na carreira de delegado de Polícia Federal é um processo, de certa forma, longo. É composto de um concurso de várias etapas, escrita, oral, prova física, médica, exames médicos, Academia Nacional de Polícia, e que também é uma etapa do concurso, né? Então, o estudante ele tem que estar, se ele pensa em futuramente fazer um concurso para a Polícia Federal, para delegado de Polícia Federal, além de estar estudando muito, também tem que estar pensando no seu preparo físico, porque isso vai ser também demandado, né? E a Academia Nacional de Polícia ela é uma etapa do próprio concurso e com provas muito rigorosas, né? E em termos físicos também. Então, o estudante tem que se preocupar com vários aspectos, mas em sendo aprovado, é uma carreira muito gratificante, né? Para quem gosta da área criminal, para quem gosta de atuar na investigação. A Polícia Federal ela tem a sua, diria assim, por essência, né, a sua natureza ali de combate ao crime organizado. Ela tem N funções administrativas também na área de segurança privada, de controle de produtos químicos, mas ela também tem uma gama muito grande na área de investigação criminal, de crimes que acontecem contra a União. E, enfim, eu acredito que aqueles que optarem por essa carreira não irão se arrepender. E é um trabalho eminentemente investigativo e, fundamentalmente, como a senhora já apontou, contra o crime organizado, que, infelizmente, tem dominado muitos pontos desse país. Exatamente. O que acontece? Hoje, nós temos um contingente muito enxuto. A Polícia Federal veio perdendo policiais nos seus quadros nos últimos anos. Não houve abertura de concursos para suprir os policiais que iam se aposentando. E nós temos um número muito aquém do necessário. Nós temos um número aí equivalente a um número de 10 anos atrás ou mais de policiais. Enquanto a criminalidade foi aumentando, foi se aperfeiçoando, né? Os policiais tiveram que aprender a fazer cada vez mais com menos recursos. Então, hoje nós temos que necessariamente criar mecanismos para focar nossa atenção naquilo que realmente interessa, que é a criminalidade organizada. É a seletividade na apuração, no sentido de não gastar recursos públicos com investigações que muitas vezes são repetitivas, são já de antemão fadadas ao insucesso, enquanto você tem uma criminalidade organizada grande, extensa, em diversas áreas, atuando no Brasil, né, atuando no nosso país. Então, dada principalmente essa questão de nós termos hoje poucos recursos, é que nós temos que tentar aplicá-los de maneira mais eficiente e mais direcionada possível contra o crime organizado. Eu acredito que essa tem que ser a nossa meta, né, enquanto instituição. E sendo possível, e aí claro que demanda de investimentos também, trabalhar na prevenção, como o trabalho interno que é feito, todo esse trabalho. A Polícia Federal investiu nessa área de tecnologia nos últimos anos? A Polícia Federal tem ainda muito campo para investimento, né, mas ela também é limitada pelo orçamento federal. Então,
temos sistemas que foram se aprimorando ao longo do tempo, mas falando enquanto representante da Associação de Delegados, né, e nesse ponto a gente faz essa crítica que ainda tem sim muito campo para se aprimorar. Mas claro que isso também depende do interesse do governo em destinar mais recursos para que a Polícia Federal também desenvolva esses instrumentos de investigação, né? E a Polícia Federal, inclusive, pelo menos era até poucos anos, a polícia menos conhecida no Brasil. No Brasil se conhecia muito a Polícia Civil, a Polícia Militar, e a Polícia Federal sempre esteve desenvolvendo seus trabalhos, mas sem grandes divulgações. Isso mudou também? Isso mudou. Ou está mudando? Eu diria ali, a partir de 2003, 2004, quando começam as grandes operações de combate ao crime organizado, né? Isso acabou dando um pouco mais de visibilidade ao trabalho da Polícia Federal. E eu sempre procuro enfatizar, né, professor, que não se combate o crime organizado sozinho, né? Então, hoje, nenhuma dessas grandes investigações que estão trazendo resultados tão significativos, nenhuma delas seria possível sem que houvesse uma conjunção de esforços de várias instituições. Então, hoje a Polícia Federal tem conta com a parceria de diversos outros órgãos de controle nas suas respectivas áreas, né? Nós temos aí a Controladoria Geral da União, CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, IBAMA, Previdência, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Justiça, enfim. É impossível que uma instituição sozinha consiga lidar com um fenômeno tão espalhado e tão profundo como esse, que é a criminalidade organizada, e agora falando um pouquinho da minha área até, que é a corrupção, que hoje a gente vê no Brasil, né? Então, se hoje os resultados estão aparecendo e está tendo essa visibilidade, é sempre bom, nunca é demais dizer que isso é uma conjunção de esforços, e a união de esforços de todos os órgãos que, de alguma forma, zelam pelo controle da atividade pública, dos gastos públicos, né? Essa conjunção de esforços é fundamental. E a Receita Federal tem um papel importante. Com certeza, muito bem lembrado, com certeza. A Receita Federal também é uma das grandes parceiras nessa área, né? Tanto na área de investigações de combate à corrupção, desvio de recursos públicos, grandes esquemas de sonegação, enfim, cada um na sua área de atuação, mas ao final juntando esforços para poder ter um resultado célere e eficaz. Porque muitas vezes a investigação não é da Polícia Federal. Exatamente. A investigação, às vezes até de rotina. Recentemente vi um caso de transportadora ou distribuidora de combustíveis que a Receita Federal foi fazer uma análise da documentação de rotina e verificou, sei lá, um rombo assustador de sonegação de impostos que daí derivou a ida para a Polícia Federal. Sim, exatamente. Muitas dessas investigações têm início a partir de trabalho de fiscalização de algum órgão de controle. A Receita Federal, a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, tem também a Polícia Rodoviária Federal, tem enfim, IBAMA, Previdência, CVM, Banco Central, que na sua atuação no controle de alguma atividade regulamentada pelo Estado ou dos próprios gastos públicos, se depara com alguma conduta que, além de ser uma irregularidade administrativa, digamos assim, ela transborda a parte administrativa e também traz indícios de uma conduta que seja criminalmente relevante. Aí sim, são os órgãos de persecução penal são comunicados e se dá início à investigação. Inclusive as agências reguladoras. Também as agências reguladoras. Então, o senhor vê, a gente vai lembrando cada vez mais, né, de órgãos cuja atuação é fundamental para também amparar a nossa própria atuação, porque eles também detêm conhecimentos técnicos que são importantes também para elucidar muitas questões que acabam aparecendo na própria investigação criminal. Isso é muito importante para elucidar o nosso telespectador, que a Polícia Federal não atua simples e tão somente na repressão de crimes, de tráfico, enfim. Claro que isso é muito comum. Ela tem uma atuação deveras importante no apoio de todas as instituições governamentais. Na verdade, todas as vezes que essas instituições se deparam com alguma conduta que também indique a prática de um crime,
e isso acaba também na Polícia Federal, né? Então, nós temos aí investigações de naturezas diversas, né? Apesar da Polícia Federal ter um foco em proteger ou em investigar condutas que atinjam bens, direitos e interesses da União, isso, se nós formos esmiuçar aqui, são dezenas e dezenas de condutas das naturezas as mais diversas, né? Então, e muitas vezes são condutas que acabam onerando muita gente e a gente, como eu disse, com um quadro cada vez mais enxuto, né? E por isso que essa conjunção de esforços com todas essas instituições é fundamental. Esse é um grande problema do nosso país. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje tendo a satisfação de receber aqui essa delegada representante da ADPF, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a doutora Érica Mialik Marena, que nos está brindando com muitas informações extremamente importantes. Eu quero falar de mais um órgão extremamente importante, não só para a Polícia Federal, mas para todas as outras polícias, mas aqui nós estamos falando da Polícia Federal, que é a sociedade. A sociedade que ela acaba se apequenando e se omite, onde ela poderia auxiliar muito mais. Eu diria assim, é fundamental nós termos hoje a sociedade atenta, nós temos o apoio da sociedade. Antes nós não tínhamos a velocidade de informações que nós temos hoje. Então, hoje acontece alguma coisa e imediatamente essa notícia já é reverberada em chats, redes sociais, em aplicativos de mensagem instantânea. Então, hoje é muito fácil se manter informado e o tempo todo ver o que está acontecendo no país. Já viraliza, né? Pois é, já viraliza. E ao mesmo tempo em que isso é bom, porque hoje todos podem se manter informados sobre o que está acontecendo, as notícias também tem uma validade muito curta, né? Então, logo já vem outra notícia e você já tende a não, de repente, nem se aprofundar exatamente no que aquilo que você viu um minuto atrás. Mas é fundamental, sim, a sociedade estar atenta, porque nós não podemos mais esperar que as mudanças aconteçam de cima para baixo, né? Esperar que os políticos venham com uma solução milagrosa para a questão A ou B, ou aquilo tudo que aflige a sociedade. Nós temos que, enquanto sociedade, estarmos atentos ao que estão fazendo, o que os governantes estão fazendo, o que os políticos estão fazendo, o que as instituições estão fazendo, né? Então, a sociedade acompanhar a atividade da Polícia Federal, das instituições de controle como um todo, né? Apoiar, isso é fundamental para E ajudar nós, né? Na informação. Exatamente, e nós temos muito essa ajuda, professor, isso é uma coisa, assim, que dos últimos anos para cá foi muito clara, assim, a quantidade de pessoas que aparecem para nos relatar o que sabem e que muitas vezes sabiam de fatos muito importantes há muito tempo, mas diziam, eu nunca contei porque eu não acreditava no sistema. Mas eu vi que as coisas começaram a mudar, então hoje eu tenho confiança de vir aqui e falar o que eu sei. E isso, assim, é uma coisa foi muito forte para nós ao longo dos anos ver essa mudança. Então, nós temos, sim, a gente viu que tem uma mudança cultural acontecendo no país e eu acredito que a questão da impunidade antes trazia muito esse desalento para a sociedade. De que adianta? De que adianta eu falar? De que adianta eu prestar atenção? De que adianta eu contribuir com alguma coisa? Porque nada vai mudar. Porque né? ainda
vinha aquele texto, né? Vai acabar sobrando para mim. Exatamente, ainda tenho, eu vou ser o elo fraco, né? E vai sobrar para mim, então nada vai mudar mesmo, as coisas são como são. E hoje nós temos assim, nós vemos que as pessoas veem uma semente, uma coisa, alguma coisa mudando no sistema, né? Alguns pontos contribuíram para isso. Eu diria que a prisão em segunda instância, falando da parte criminal especificamente, né, a prisão em segunda a possibilidade de início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, que antes só era possível depois de todo o trânsito em julgado. Então, o que isso redundava? Em que pessoas que tinham recursos para ficar bancando os advogados para recorrerem, com todo respeito, eu acredito que se a legislação dá essa possibilidade, ela é usada, mas quem tem recurso consegue usar os instrumentos que a lei dá, enquanto os pobres não conseguiam. Então, quem tinha mais recursos conseguia adiar até prescrever essa pena, né? Uma decisão condenatória, dada numa decisão condenatória. Hoje não, hoje passada, sendo confirmada em segunda instância, é possível iniciar o cumprimento da pena dada numa decisão criminal, decisão condenatória. E isso foi fundamental para que as pessoas começassem a ver que, nossa, eu nunca imaginei ver pessoas ricas, poderosas, influentes, cumprindo pena, né? E isso parece que não, mas isso trouxe um impacto na mente das pessoas muito grande. E depois disso é que a gente realmente começou a perceber uma disposição da sociedade em colaborar no momento em que via que as coisas estavam realmente mudando, que o sistema, ainda que aos poucos, mas estava também mudando, né? Então é muito importante que todos fiquem atentos, porque a gente sabe que as últimas investigações, os últimos trabalhos da polícia, Ministério Público, Justiça, dos órgãos de controle que nós falamos antes, estão trazendo mudanças, mexendo com estruturas de poder, de corrupção que estavam consolidadas há muito tempo. Então, é natural que o sistema, de repente, comece a querer encontrar mecanismos para se proteger. Uma autodefesa. Provavelmente, né? Até para evitar que futuramente investigações como essas voltem a acontecer, né? E tudo mais. Então, a sociedade, é fundamental que a sociedade fique atenta a mecanismos que estão sendo estudados nas mais diversas instâncias para dificultar o combate à corrupção. Mas é muito tranquilo, não precisa ter mais investigação sobre isso. É só eles pararem de fazer o que eles estão fazendo. É só eles fazerem aquilo para o qual eles foram eleitos. Pois é. Ou, não vamos falar só de político, porque fica parecendo que a gente aqui está só descendo pau. Não, não é isso. Nós estamos falando da realidade. Nós não estamos falando de algo que não existe, não estamos falando da França, nós estamos falando do Brasil e o que está acontecendo aqui e agora. É parar de fazer o que eles estão fazendo. É parar de empresário, parar de sonegar o tamanho da sonegação que faz. Mas o imposto é muito caro. Eu concordo com isso, que a taxa que nós pagamos é extremamente excessiva. Então vamos brigar por isso. Vamos brigar para um tributo mais adequado. Se envolver na política, buscar representantes que reflitam, então, essa posição quanto a alterações tributárias, enfim, né? Mas se envolver de alguma forma. Agora, diz que não tem dinheiro. Da onde vem todo esse dinheiro da corrupção? O custo da corrupção é muito alto, né? Muito alto. Se o professor imaginar todas as contratações possíveis nas três esferas, né? Municipal, estadual, federal e em todos os poderes, e pensar que há sim um tipo enfim, uma cultura de se aceitar que haja um conluio, de que eu sou empresário, eu vou ganhar esse contrato, eu deixo você ganhar o próximo, a gente acerta o preço aqui ou ali. Então, há muitos empresários de sucesso que, quando você vai olhar de onde veio todo aquele sucesso, é de contrato com o poder público. Né? Como é que esses contratos vêm sendo feitos ao longo de tantos anos? Como é que esses acordos são feitos? Então, é dos dois lados, não é só, claro, não vem só de quem é corrompido, mas também de quem corrompe, de quem aceita se integrar ao sistema
e acertar preços e em pagar para poder estar sempre sendo contratado. Então, tem toda uma... Tem reflexos quando você começa a falar do combate à corrupção que vão em várias direções, né? Nós temos aí desde do empregado, que às vezes faz um acordo com o patrão para que ele seja demitido só no papel, para ele receber o seguro-desemprego, né? Tem aquele outro que vai procurar uma quadrilha qualquer que consegue forjar documentos para ele inserir um tempo de trabalho a mais na carteira, para ele se aposentar mais cedo. Tem aquele que vai procurar uma carteirinha de estudante falsa para pagar meia entrada. Então, quando a gente começa também a olhar para dentro da própria sociedade e ver aonde que nós estamos permitindo condutas ou interpretando que elas também são normais, né? Eu acho que o momento que o Brasil vive tem que levar essa reflexão na parte de todos nós, né? Doutora, mas isso pode. É só uma coisinha perto do que os caras lá estão fazendo. E aí é que eu falo, é uma questão de conceito. Não importa se você está deixando, está levando um real ou 1 bilhão. É questão de conceito. O crime está o crime está perfeitamente caracterizado. Exatamente. E muitas vezes é uma questão de oportunidade, né? Às vezes a pessoa não roubou, roubou entre aspas, né? Falando de maneira leiga, não roubou mais porque aquilo foi a oportunidade que ela teve, foi aquele R$1, né? Então, enfim, acho que temos que refletir aí nós mesmos como cidadãos, né, em que conduta que nós estamos vendo como normal no dia a dia, que não é tão normal assim, né? E a mudança tem que começar em cada um de nós também. Isso é muito importante. Bom, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. Doutora Érica, vou abrir para suas considerações finais, mas já quero de antemão agradecer imensamente a sua vinda aqui, veio de outro estado, trabalha em Florianópolis, e muito obrigado, a nossa universidade agradece imensamente a sua presença. Doutora Érica, para suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de falar com os alunos da Uniara, reconhecer aí a importância dessa instituição, né, no Estado, no Brasil e, enfim, a colocar à disposição para sempre que vocês tiverem esses eventos. Eu acho muito importante nós, enquanto sendo da Polícia Judiciária, termos a oportunidade de interagir também com os estudantes e enfim, só agradecimentos aí e parabenizar pela Semana Jurídica que vocês estão promovendo aí. Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito e nos vemos em breve.